Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e as notícias mais relevantes. Sejam todos bem-vindos, deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. E não se esqueça do botão hypar, assim o vídeo atinge mais corintianos como nós. Agora sim, vem saber as últimas. Pessoal, informações importantes, hein? Corinthians corre para resolver os problemas financeiros, pelo menos aqueles de forma imediata, que estão batendo a porta, que podem gerar ainda mais danos no Corinthians, no quesito financeiro, no quesito remuneratório, para que caiam os transfer ban. O Corinthians tem um plano definido aí para pagar as dívidas, que podem resultar, se não forem quitadas no período estabelecido aí pela Corte Arbitral do Esporte, em mais problemas. Corinthians tem 6 condenações na FIFA, 2 delas são urgentes, pois já foram ratificadas pelo CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Apenas esses 2 casos representam uma dívida de 85 milhões de reais. Uma delas se refere ao Santos Laguna, pela transferência do Félix Torres, Corinthians não pagou. Essa dívida está vigente desde o dia 12 de agosto. Os mexicanos não aceitam acordo, exigem pagamento integral do montante. A outra condenação envolve o meio-campista Matias Rojas, naquele contrato lá que foi feito ainda na gestão Augusto Melo, ratificado aí pelo então dirigente, o diretor de futebol Rubão, que previa, para quem não se lembra do caso, que se o Corinthians não pagasse os direitos de imagem do jogador, ele poderia sair, romper unilateralmente. O Corinthians ainda ficava com um débito do valor completo e total do contrato. Bom, já falei sobre esse assunto várias vezes, do absurdo que foi o contrato estabelecido. O fato que o Corinthians não pagou, assinou, tem que pagar, tem jeito, Não pagou à época e agora terá que quitar como se o jogador tivesse cumprido todo o contrato, ou seja, 45 milhões de reais. Tá, mas o Corinthians busca o quê? O Corinthians busca patrocínios e também aumento aí nas receitas para viabilizar todos esses pagamentos. A ideia inicial do Corinthians é que uma verba muito importante, que está para chegar aí da LFU, deu um alívio, um alento nesse momento. A quantia exata que o Corinthians tem a receber da empresa que veicula, ou que comercializa os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A, mas os índices de audiência, esses valores são variáveis, não tem um valor exato, mas esse montante já está comprometido com essas dívidas. Recentemente, o Corinthians ainda tentou o adiantamento desta verba, de publicidade aí, mas o Osmar Stabile entendeu que esse empréstimo, esse adiantamento a longo prazo não seria interessante para o Corinthians, ficaria mais caro a longo prazo, a negociação foi encerrada. Bom, isso posto, o Corinthians entende que no final do ano, com o pagamento aí dos direitos de transmissão da LFU, encerra-se o transfer ban. O Corinthians tem condição de pagar o transfer ban à vista, como querem os mexicanos, pelo Félix Torres, e negociar, costurar um acordo amigável com a equipe aí do Matias Rojas. As conversas com o staff do Rojas avançaram nas últimas semanas, porém, existem alguns pontos divergentes. O Timão espera chegar a um consenso antes do prazo de 45 dias, que acabará em novembro. Resolvendo essas questões, o Corinthians entende que ficaria livre das punições para tentar reforçar o seu elenco. O Corinthians também busca empresas interessadas em negociar o name rights e também o patrocínio master. O Corinthians sabe que os valores estão defasados, procura empresas no mercado, algumas já se manifestaram positivamente. O Corinthians quer pelo menos 200 milhões de reais no patrocínio master, mas essa quantia pode ser flexível. O Corinthians entende que no mínimo 180 milhões de reais, mais o name rights da Neoquímica Arena, que o Corinthians também sabe que está defasado. O contrato foi feito num prazo muito, muito longo, com o passar dos anos, poder aquisitivo em decorrência aí da desvalorização do dinheiro, e fica no prejuízo financeiro. Corinthians teria no próximo mês algumas reuniões agendadas para tentar definir um novo patrocinador, ou os que já estão, subirem esse aporte financeiro para que o Corinthians
tenha um fôlego, né, um alento financeiro para quitar as dívidas e poder derrubar o transfer ban. Porém, tem outras 4 condenações na FIFA que também podem estourar até o final do ano. Por isso, essa urgência, né, em conseguir viabilizar novos patrocinadores. Esses 4 casos que eu falei somam 44 milhões de reais e o valor pode subir com juros, correção, enfim. A maior dívida em relação a esses outros, né, casos que ainda estão pendentes de julgamento pela FIFA, ou de decisão pela FIFA, envolvem o Rodrigo Garro. O valor 23 milhões e 300 mil reais que o Corinthians deve ainda ao Tajeres. E mais, pessoal, foi uma quarta-feira de muitas reuniões, né, e o pessoal esbravejou muito dentro do Sport Clube Corinthians Paulista por conta, né, de uma informação que foi veiculada aí por vários veículos de imprensa acerca, né, do processo aí, entre aspas, né, de fritura de Fabinho Soldado, que ele estaria na Berlinda e não teria sua permanência garantida. Falei para vocês no vídeo anterior. Não vou aqui entrar no mérito, né, das fontes aí das pessoas que levaram essa informação ao público, mas assim, eu falei no vídeo anterior para vocês que me pegou até de surpresa, né? Porque o Fabinho Soldado, ele é um executivo que os atletas gostam muito dele. Obviamente que tem gente que concorda com o trabalho dele dentro, né, da cúpula diretiva e outros que não gostam ou do trabalho ou dele, mas isso é normal em qualquer ambiente. Mas, pelo que soubemos, é um cara muito respeitado dentro do Corinthians. Bom, a informação de que ele estaria perto aí de ser demitido causou um burburinho nos corredores de Parque São Jorge e até o presidente Osmar Stabile se manifestou bancando o executivo. Abre aspas. Gostaria de esclarecer que Fabinho Soldado está garantido como executivo de futebol do Corinthians. Toda a especulação que tem circulado, além de mentirosa, atrapalha o andamento do futebol no clube como um todo. Peço que os corintianos continuem apoiando o time como sempre fazem, evitando alimentar as mentiras de pessoas que querem audiência a custas do Corinthians, tumultuando um ambiente de respeito e bem gerido, falou Osmar Stabile. E ele seguiu. Não existe nenhum tipo de pressão e influência de grupos políticos de qualquer decisão relacionada ao futebol. Todas as decisões são exclusivas do presidente da diretoria, finalizou Osmar Stabile. Bom, questionado sobre o assunto, Fabinho Soldado falou que não há, no momento, nenhuma conversa, nem com o Internacional, que foi também colocado aí no bolo como possível, né, interessado no executivo. Ele falou que enquanto ele estiver aí com autonomia para trabalhar, permanece no Corinthians. Abre aspas. Desconfortável em algum momento sobre o assunto. Tenho pouco a falar. Desde que cheguei ao Corinthians, a gente escuta todo tipo de comentário, mas confesso que sigo muito entusiasmado. Sempre digo isso nas minhas entrevistas. Enquanto eu estiver autonomia para trabalhar, vou me dedicar ao máximo para a minha equipe. Tenho quase 30 anos no futebol, sei como funcionam algumas coisas. O que me importa é dar respaldo ao meu treinador, aos meus atletas, para que eles consigam trabalhar com segurança. Esse é o papel do executivo de futebol, dentre tantos outros. Melhorar a estrutura do Corinthians, falou Fabinho. Bom, outro assunto importante, né, o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. O Corinthians vai decidir em casa contra o Cruzeiro. Ele comentou também sobre a situação de Martínez e garantiu que o caso já foi resolvido internamente. Abre aspas. O Martínez já foi tudo conversado, é um atleta nosso, nós contamos com o Martínez, mas nem por isso ele deixou de responder pelo fato. Mas é um assunto consumado, um atleta que a gente confia muito e espera que ele continue nos ajudando. Outro assunto foi a situação do Hugo Souza, abre aspas. O Hugo é aquela avaliação do dia a dia, entender como o atleta está. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, é o departamento médico, mas a gente entende que a evolução do atleta diariamente é importante para entender aquilo que está passando com ele. Mas o mais importante, claro, é que o Hugo vai estar 100% para jogar, desde o momento que ele também esteja 100% clinicamente, afirmou Fabinho. E nesta quarta-feira também foi o sorteio, né, ocorrido no Rio de Janeiro, que definiu os jogos aí da Copa do Brasil. O Corinthians fará o primeiro jogo fora de casa contra o Cruzeiro e o segundo como mandante. O jogo está previsto para 10 de dezembro, quarta-feira, no Mineirão, e o jogo da volta, 14 de dezembro, um domingo, na Neoquímica Arena. Os horários, por enquanto, ainda não foram definidos. Portanto, o Corinthians decide, né, os confrontos decisivos pelas semifinais da Copa do Brasil. Primeiro jogo contra o Cruzeiro fora de casa e o segundo nos seus domínios. Além do título, a Copa do Brasil garante ao campeão a premiação milionária, quase 100 milhões de reais.
Desse montante, o Corinthians já garantiu cerca de 20 milhões e luta pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. O último título foi em 2009. Galera, nesse encontro a gente fica por aqui. No próximo levaremos mais informações. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.